O assunto agora é relação entre casais. Estamos conectados com a terapeuta sexóloga, especialista em relacionamento, Lucinara Costa. Lucinara, boa tarde. Seja bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, que prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Queria muito... Bom, Lucinara, como blindar o nosso estado emocional e fortalecer relacionamentos em tempos de pandemia? Primeiro, Gisele, é importante a gente entender que todos nós estamos passando por um momento que ninguém conhecia, o que poderia despertar de emoções e sentimentos. Assim como a gente está vivendo um novo momento, os casais também estão descobrindo novas emoções e sentimentos dentro do relacionamento. Então, uma das coisas que eu percebo é que, assim, tomar decisões nessa época nem sempre é o melhor, nem sempre é o que a gente precisa fazer, porque às vezes os nervos estão à flor da pele e as pessoas querem tomar algumas decisões precipitadas. Então, eu sempre digo assim, se você está passando por alguma crise, por algum momento, primeiro perceba qual é o sentimento que está ali. É um sentimento de frustração, falta de perdão, alguma coisa que não foi resolvida, má comunicação, perceba qual é o sentimento que está ali, converse com a sua parceria sobre exatamente o que você sente. Não é culpar o outro, colocar que o outro é o errado, que a gente geralmente faz isso, mas sim num diálogo falar sobre o seu sentimento, a sua necessidade. Então o primeiro passo é que se acolha esse sentimento e possa trocar nessa relação. Dentro dessa questão do sentimento, de você desabafar, conversar, como é que a gente pode diferenciar, por exemplo, esse sentimento que a gente teve no ano passado e ainda continuou por conta da pandemia, justamente esses sentimentos que estão aflorando devido ao isolamento, quer dizer, tanto de casais casados mesmo, namorados, enfim, pessoas que estão distantes. Como diferenciar se não é um estresse do isolamento ou algo do relacionamento em si? Não sei se me fiz entender. Perfeita a tua pergunta. É exatamente isso que a gente vai identificando. Veja bem, se a dinâmica do relacionamento já não funcionava bem, Gisele, já não estava tendo a comunicação, a linguagem de valores, a linguagem do amor ali clara, se já não tinha isso, com o isolamento, piorou. Muitos casais que não conseguiam fazer isso, não é muitas vezes se encontrando o dia inteiro, todo dia, que vão conseguir. Então, infelizmente, é onde acontecem esses atritos, e aí é onde acontecem muitas separações, porque o casal já não se suportava mais, e em função de só se encontrar à noite, era mais fácil. Conviver com tudo é mais difícil. Então, assim a gente consegue saber que a dinâmica do casamento já não funcionava. Sim. Agora, nós estávamos bem, nós tínhamos o afeto, nós tínhamos uma harmonia, uma parceria. Aí o sentimento que perdeu o emprego, que a gente está inseguro, que tem alguém doente na família, enfim, são as circunstâncias de fora que estão trazendo os conflitos do relacionamento. Aí é o que eu digo assim, é importante novamente identificar se são circunstâncias externas e eu não estou conseguindo lidar, ou se é uma questão de sentimento mesmo, de não suportar mais estar com a pessoa. E aí são coisas diferentes, mas a pessoa que está vivendo isso, ela consegue perceber. Se foi sempre assim, se foi assim ou se é uma circunstância. Aí assim, né, quer dizer, identifica, conversa e resolve. Vamos agora para o resolver, como melhorar assim o relacionamento, é aquele exame de consciência, não ficar botando culpa tanto nos outros, é por aí que começa? Então, eu separei aqui, até pra gente ser bem prático, 4 pontos que eu acho que todos os casais devem se perguntar, certo? Por exemplo, assim, a conversa, na verdade, primeiro de tudo é a autorresponsabilidade, ninguém culpa ninguém. Então o que eu me torno responsável para a mudança? Então assim, eu consigo ser mais paciente nesse ponto, eu tô pedindo ajuda nas tarefas da casa, tu tá me atendendo? Eu estou te pedindo para você me acolher e dividir comigo tais e tais funções. Então você deixa claro que você está pedindo ajuda e não tem nada de errado, falando sobre as suas necessidades. E aí tem a questão também do equilíbrio entre dar e receber. Sim. O grande conflito, Gisele, das relações é assim, ou tu tá reclamando porque tu tá dando demais,
ou tu reclama porque tu recebe de menos, né? Ou não é? Exatamente, Então aí sim, coloca o equilíbrio e conversar claramente. Olha só, eu quero te dar isso, mas eu gostaria de receber isso. E aí entra exatamente o papel do dar e receber. Sim. E por último, a própria questão do afeto, a própria questão dos laços afetivos no sentido de ter alma com alma conversando, assim, de ter a empatia, de muitas vezes acolher, e não tem nada de errado você chorar, você ter tristeza, não existe sentimento errado. A gente tem a mania assim, ó, chorou, tá triste, tá errado. Não. A única coisa que a gente precisa é reconhecer e ver se tem alguém junto contigo nesse casamento, nessa relação, que vai poder também acolher o teu sentimento. E aí vem a questão da sexualidade, do afeto, como a gente pode estar mais junto com afeto e não um contra o outro, um com o outro. Exatamente. É bonita mensagem, né, gente? Para começar aí, Dia das Mulheres, né? A mulher e o homem, os dois, enfim, os casais, né? Fazerem isso. Então, para finalizar, então, mais alguma dica importante aí para o pessoal refletir? Então, Gisele, tem dias, né? Que nem eu digo assim, ó, tem Sim. dias que realmente você não tá bem. Tem dias que você não precisa ter vergonha, inclusive, de falar para sua parceria, para a pessoa que mora com você, né? Aqui falando de relacionamento, é importante você não fingir também só para agradar o outro. Sim. Então, a dica que eu dou, Gisele, assim, ó, serve até, Gisele, Sim. isso na cama, para orgasmo, para aquela conversa, assim, que a pior coisa que tem é você fazer assim, ó, ah, tá, você concordou, ah, Sim. tá, vamos fazer e tal. Depois você não se responsabiliza de fazer o combinado. Sim. Então, a dica, né? Então, a dica não que eu dou finja. assim, não... Oi? Não finja. Exatamente. A última, assim, que se eu pudesse dar é assim, seja transparente e respeite o próprio sentimento. Não finja nem para você e nem para o outro. Beijo no teu coração. Muito obrigada pela sua participação e até uma outra oportunidade. Tchau, tchau. Obrigada. Ei. Demais, né?